Hello people, how are you? How's it going? Então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o will e também comparar com o going to. Qual que eu devo utilizar, já que os dois são muito utilizados. Will ou going to? O que eu faço agora? Fique comigo até o final desse vídeo e eu vou te explicar por quê. Qual que você deve usar, o will ou going to, tá bom? Então, como vocês viram aí, nós vamos trabalhar o will, e o going to. Só que hoje a ênfase vai ser em will e no final do vídeo eu vou falar sobre como utilizar o going to. Para poder fazer essa comparação, a gente tem que entendermos primeiro como utilizar o will, tá bom? Existe uma estrutura, para você poder entender como utilizar. É muito simples, tá? Não tem mistério. Nós vamos trabalhar com o will, tá? E a negativa de will, won't. Vamos olhar o gráfico aí para vocês entenderem um pouquinho melhor. Como vocês podem ver, na parte afirmativa eu tenho I will, you will, he will, she will. Ou seja, o will para todos os pronomes, tá bom? Na negativa, se você puder pronunciar junto comigo, tá? Para você já ir treinando, na negativa, I will not, you will not, he will not. Só que dificilmente você vai ouvir isso. Você vai se deparar isso mais numa escrita formal. Por exemplo, I won't, já é abreviação, tá? De negativa. You won't, he won't, she won't, tá bom? Na interrogativa, eu vou interrogar, ó. Will I, will you. Repare que tem dois tons, ó. Will I, will you. Na interrogativa também você não vai ouvir assim, tá bom? Você vai ouvir will I, ó. Olha como é que não tem dois tons agora. Ó. Will I, will you, will he, will she. Beleza? Então, o que acontece? Eu vou pronunciar I will na afirmativa, I won't na negativa e somente na interrogativa, ó, will I, will you. Não me pronuncie I will, tá? Na afirmativa, é só na interrogativa, essa conexão. Por isso que às vezes você não consegue entender o filme, porque no filme eles fazem essas conexões, Will you come here? Você vai vir aqui. Will you study? Você vai estudar. Então, ou seja, por conta dessas conexões que você não consegue às vezes entender, tá bom? Mas é questão de tempo e costume e treinamento. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa estrutura, ó. Eu tenho o will e o won't, como vocês podem ver, já entendemos essa parte estrutural. É muito simples, tá? Após o going to, que vocês estudaram no módulo 1, ou para quem não estudou, o going to é I'm going to, eu vou. Após o going to, coloca um verbo, study, ó, eu vou estudar. I'm going to study. Então, após o going to, eu tenho o verbo estudar. O will também, ó, pronome, will e verbo. Muito simples, tá? Após o will, eu vou colocar um verbo. Ó. I will study, eu vou estudar. I'm going to study, eu vou estudar. Ou seja, os dois, basicamente têm o mesmo significado. Mas qual que eu vou utilizar? Já vou falar sobre isso aí, tá bom? Então é o seguinte, ó. Não posso colocar, por exemplo, I will to study, to work, to cook. Não me coloque o to após o will, porque o will é um modal. Tá? Modal, o que é modal? É um auxiliar que afirma, nega, interroga. Então, não podemos utilizar o to após o will, tá bom? Então, ó, muito simples, ó. I will stay here tonight. Ó. Eu vou ficar aqui hoje à noite. Afirmei. Vou negar, ó. I won't stop to work today. Eu não vou parar de trabalhar hoje. Então, ou seja, ó, muito simples, ó. Se eu quero falar que eu vou dançar na festa hoje à noite, I will dance in the party tonight, ó. I will dance in the party tonight. Então, ou seja, eu vou dançar. Repare que eu vou negar, só vou colocar o won't, ó. I won't dance in the party tonight. Eu não vou dançar na festa hoje. Tá vendo? Um outro detalhe importante é a gente entendermos que na negativa, o want não podemos confundir com o verbo want, tá? To want, verbo querer. Want, negativa de will, tá bom? Então, want, want, tá bom? E nós temos aqui também uma interrogativa direta, ou seja, tudo para interrogar é somente inverter,
tá? Então, ó, will you call your boss tomorrow? Ó, will you call your boss tomorrow? Você vai ligar pro seu chefe amanhã? Como a interrogativa é direta, ó, yes I will, no I won't. Igual yes I do, no I don't, tá? Então, toda interrogativa direta, você pode responder, ó, desde o livro 1, ó, are you happy? Yes I am, no I'm not. Do you study? Yes I do, no I don't. Will you work? Yes I will, no I won't. Ou seja, interrogativa direta, eu posso trabalhar somente os auxiliares, tá? Não falamos assim em português. Você vai trabalhar amanhã? Sim, eu vou trabalhar amanhã. Não, sim, eu vou. Não, não vou. Tá? Então, não é informal responder assim. Informal é quando você fala só yes ou no, né? Do you study? Yes. Do you work? Yes. Will you travel? No. Aí é informal. Aí você tá soando que você não sabe falar e que você também não quer conversar. Tá bom? Então, o ideal é você responder yes, I will, no, I won't. Se puder acrescentar algo na frase, também é importante, tá bom? Vai soar com muita naturalidade. Eu sempre aconselho os meus alunos, na entrevista de emprego, sempre ser criativo, tá? Criar alguma coisa, não somente responder o que te interroga, tá bom? Por exemplo, will you dance in the party? Yes, I will, because I like to dance, tá? Então fica uma resposta mais interessante. Beleza? Então entendemos aqui como afirmar, negar e interrogar, tá bom? Agora vamos acrescentar as interrogativas que nós já sabemos, né? What, where, what time, né? Essas interrogativas. Então é o seguinte, ó, primeira interrogativa, eu não tenho ideia do que você vai fazer hoje à noite, ó. What will you do tonight? What will you do tonight? What will you do tonight? Não vou explicar sobre o que fazer com o do, porque já sabemos, tá? Então, ó, I will watch TV. I will play games. Ou seja, eu vou assistir TV, eu vou jogar um jogo. I will cook, eu vou cozinhar. I will help my mother, eu vou ajudar minha mãe. Né? Então, ou seja, eu vou colocar algo que eu vá fazer hoje à noite. Não sendo... Agora, se eu interrogar, por exemplo, vou simular aqui uma outra situação, ó. Olha como é que é tudo mesmo padrão. Igual nós fizemos com o do, tá? What do you do? I study. What do you study? I study English. Where do you study? I study my house. Or I study in the school. Mesmo padrão. Ó. What will you do tonight? I will dance. Where will you dance? I will dance in the party. Who will you dance with? I will dance with my friend. Tá? Então, ou seja, interrogou com will, responde com will. What will you? I will. Where will you? I will. E o verbo, tá bom? Não sendo do, repete o verbo. Will you cook? Yes, I will. What will you cook? I will cook. Where will you cook? I will cook. How will you cook? I will cook. Ou seja, não tem por que você ficar pensando muito, tá? Por isso que é importante essas interrogativas na altura da fase em que você está. Não pode ser uma preocupação para você. What, where, how, who, if, tá? A sua preocupação hoje tem que ser o will e não as interrogativas. Então, uma outra interrogativa aqui muito importante, né? É when will you visit your family? When, momento. When will you visit your family? Ó, I will visit tomorrow. Vou visitar amanhã, next week, after work, after this video, depois desse vídeo, né? Então, ou seja, trabalhei qualquer palavra-chave relacionada a futuro. Ou as preposições in, on, tá? Que é relacionada ao when. Então, ó, I will visit in July. Ó, vou visitar em julho, tá? Somente o mês. I will visit in 2030, né? 2030, ou 2030, você pode pronunciar assim, ou 2030, 2030, o que for melhor para você. I will visit, não trabalhei, ó, in July ou in 2030, né? Ano e mês. Data on July 6th, né? On July 6th, ou seja, o 6º dia de julho. Não falamos igual eles falam, né? No caso, nós falamos primeiro, aí depois segundo, terceiro, quarto. Não, perdão, falamos primeiro, 2, 3, 4, 5, né? Só o primeiro que é primeiro. O segundo não é segundo, não é terceiro, não. É 2, 3, 4. É diferente, né? O inglês não, eles mantêm um padrão. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, first, second, third, fourth. Então, de 4 em diante, eu vou trabalhar com TH no número.
tá bom? E a pronúncia com som de F no final. 6th, 7th, 8th, tá? Então, aqui no caso, a data. É assim que eu coloco a data. Já estudamos isso, né? Ou o dia. I'll visit on Sunday. Vou visitar no domingo, tá? É muito simples. Mas eu posso também acrescentar a hora, tá? Vamos supor que você vai visitar sua família hoje e eu não sei. Então eu não vou perguntar com what time, porque eu não sei quando. Então, ó, when will you visit your family? I will visit today at 9 o'clock p.m. Ou seja, vou viajar hoje, tá bom? Não tem lógica eu falar, me pergunta com what time para me colocar a hora porque eu vou viajar hoje. Não existe isso, tá bom? O que eu não posso fazer é interrogar what time, perdão, o que eu não posso fazer é interrogar o when, sabendo que você vai viajar hoje. Se eu sei que você vai viajar hoje, ou vai visitar sua família hoje, eu interrogo com what time, direto, tá bom? Agora, um detalhe importante. Eu tenho uma outra abreviação, né? O won't na negativa é a abreviação de will not. Na afirmativa também tem, tá? Como vocês podem ver aí, ó. I will, I'll, you will, you'll, he will, he'll, she'll, it will. Só que é muito difícil você perceber essa pronúncia, né? Na fala. Como é que eu vou descobrir que tem o will ali no meio? Eu preciso falar assim? Não. Eu particularmente eu falo I will, tá? You will, he will. Não gosto de falar I'll, you, he'll. Mas você vai ouvir assim também. Então, assim, como que eu vou identificar que é o will ali na frase? Porque é quase imperceptível, né? Por exemplo, ó, um exemplo aqui, ó. I'll be there tonight. Quando ele fala I'll, né? O tonight, ele entrega o tempo da frase. Então, tonight é futuro, tomorrow, next week. Então eu já sei que é futuro, eu já sei que tem o will, eu estarei lá, né, hoje à noite. Então, mesma coisa quando eu falo, ó, I'll work tonight. I'll work tonight. Repare o seguinte, como se pode ver aí, ó, I'll work tonight e I work tonight. O I work, se ele fala I work, não existe ele falar I work tonight, eu trabalhar hoje à noite. Não tem lógica isso, tá? Então, ou seja, quando ele fala I'll work tonight, só pode ter o will ali, porque eu vou trabalhar hoje à noite. Esse é o correto de se falar. O tonight seria o futuro. E se ele fala I work, é a rotina de do you. Do you study? Yes, I do. Yes, I study. Ou I will study tonight. Eu vou estudar. I'll study tonight. Então, ou seja, eu sei que tonight, tomorrow, só pode ter o will. Tá? Não existe falar I work tonight. Né? Eu trabalhar hoje à noite. Então, eu vou trabalhar. Então tem que ter o will. Agora, o momento tão esperado, né? Vocês querem saber. Qual utilizar? O will ou going to? Se eu falo I'm going to study, eu vou estudar. I will study, eu vou estudar. Qual que eu utilizo? Pensa o seguinte, eu estou gravando aqui agora, e se de repente eu preciso ir no banheiro, eu falo assim, ó, I will go to the bathroom for a moment. Eu vou no banheiro por um momento, espera aí. Então, ou seja, eu decidi isso quando? Agora. Se eu decidir agora, e eu tenho que falar esse futuro, é o will. O que já está planejado, por exemplo, depois desse vídeo, eu vou almoçar. Já está definido. Então, ou seja, I'm going to have lunch after this video. Então eu vou almoçar depois desse vídeo, porque já estava definido isso antes. Então o que está definido antes é going to. O que você decide na hora é o will. E se eu desligar a câmera aqui e chegar na hora e eu falar assim, não vou almoçar não, quer saber? Eu vou descansar, vou dormir. Então, ou seja, I won't have lunch. I will sleep. Ou seja, eu decidi na hora que eu não vou almoçar, é que eu vou dormir. Tá bom? Então essa é a diferença de going to para will. O going to já está definido. O will se decide na hora. Tá bom? Então, mas isso é com o tempo, com a prática, tá? O mais importante é vocês entenderem a estrutura, colocarem para fora, criar frases, falar, para que você consiga falar inglês, porque conhecer a matéria e entender não possibilita ninguém a falar. Beleza? Espero ter deixado bem claro para vocês. Então, see you, bye bye, next class.